Olá, bem-vindos ao último People First desta terceira temporada. E não podíamos acabar da melhor maneira. Vamos falar de forças invisíveis. A empatia e compaixão são tendências que não só não vão passar de moda, como se poderão tornar fatores cada vez mais diferenciadores num mercado de trabalho extremamente tecnológico. A nossa convidada, Susana Curver. A Susana é cofundadora da Kindology, uma plataforma que tem como missão democratizar o acesso a cuidados de saúde mental. Trabalhou em agências de publicidade em Portugal, no Brasil, mas hoje é ativista de transformação nas empresas e nos indivíduos em temas como a saúde mental, a criatividade, a inovação, bem como igualdade de género, diversidade e inclusão. Olá, Susana, muito obrigada por estares aqui, é um privilégio estar aqui contigo. E eu começava por te perguntar como é que foi esta tua mudança de carreira, não é? De agências de publicidade para esta Kindology. Conta-nos um bocadinho este processo. Antes de mais, obrigada pelo convite. É muito bom conhecer-te ao vivo. Sim. Já nos conhecíamos das redes e até já tínhamos trocado umas mensagens, mas é muito bom conhecer-te. Igualmente. Esta mudança, sabes que eu acho que as pessoas que trabalham em publicidade nem sempre se orgulham, às vezes, dos trabalhos que estão a fazer, e estamos sempre a pensar o que é que eu podia fazer que tivesse mais impacto. Tanto que há um livro muito conhecido, um dos publicitários mais famosos, que dizia: não digam à minha mãe que eu sou publicitária, eu prefiro que ela acredite que eu sou pianista num bordel. Um bocadinho como se fosse uma coisa melhor. Claro. E então eu acho que chega uma altura da vida que nós pensamos: o que é que eu posso dar? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ter mais impacto? É uma preocupação que eu sempre tive e que fui fazendo e fui balançando a minha vida, equilibrando a minha vida com as mentorias que eu fui fazendo, porque sempre tive mulheres que vinham ter comigo e pedir-me mentoria para a mudança, a ajudar em processos de mudança, mas depois chega uma altura que tu dizes: olha, isto já não me serve, isto que eu estava a fazer, e eu tenho a sorte de sempre ter gostado muito daquilo que fazia, mas de repente houve uma altura que eu disse: olha, isto já não é isto, e eu quero de facto ter mais impacto. E a Kindology, eu de repente fiz o processo que eu faço nas minhas mentorias, que é tu resumires-te à tua essência, e eu resumi a minha essência em duas palavras, que é kindness e criatividade. Então é através desses dois valores que eu quero ter impacto no mundo. Perceber, ajudar as pessoas, as empresas a perceberem que através de, como o lema do Rio de Janeiro, que é gentileza gera gentileza. Exatamente, sim. Através da gentileza tem impacto na tua saúde física, comprovado cientificamente, mas também nos resultados de envolvimento das pessoas nas empresas e nos resultados, nos próprios resultados das empresas. E há estudos que comprovam tudo isto que estou a dizer. Depois o outro tema é a criatividade, que é: nós não podemos continuar a fazer as mesmas coisas à espera de resultados diferentes. E eu acho que as empresas e as pessoas se acomodam muito, ficam muito na sua zona de conforto, e aquela zona de conforto provoca coisas medíocres ou médias. Sim. E nós não queremos ter uma vida medíocre, não queremos estar só nesta roda do hamster a pensar: mais um dia que vou fazer não sei o quê, para contribuir para não sei o quê. Eu quero saber porque é que eu acordo todos os dias e que impacto é que eu vou ter com as pequenas coisas que eu faço na educação dos meus filhos ou na empresa onde eu trabalho. Então, aqui, com a parte da criatividade, é provocar as empresas a pensarem de formas diferentes. Exatamente. Da mesma forma como nos podemos provocar a nós próprios todos os dias a pensar de formas diferentes. Então, decidi que estas seriam as minhas duas áreas de atuação, que todas as duas combinadas trabalham a transformação e a mudança, que é, se eu tivesse que definir o meu nome do meio, é a mudança. E essa mudança, essa transformação, foi um processo fácil para ti? Foi acontecendo ou houve um dia em que tu pensaste: não, eu aqui já não me encaixo, tenho que procurar novos horizontes? Eu acho que isto é um processo evolutivo e, acima de tudo, eu digo que é um processo de tomada de consciência. E o processo de tomada de consciência, eu acho que começou a acontecer há 17 anos, que foi quando eu fiz terapia pela primeira vez. E a terapia ajuda-te no teu processo de conhecimento sobre ti próprio, mas também a trazer muitos pontos à tua consciência. O que é que fazes, porquê é que fazes, o que é que te move, e as razões que estão por trás disso. Então, quando tu começas a trazer
os teus atos e as tuas escolhas e os teus comportamentos. Sim. Começares a reconhecer os teus comportamentos, começas a trazer isso à consciência e começa o teu processo de mudança. E pensar que, de repente, tu conheceres... Se calhar, se eu perguntar à maior parte das pessoas quais são os teus valores principais, quantas pessoas saberão responder? E eu sei quais são os meus valores principais e sei que é central, e eu descobri-o durante a terapia. Eu descobri que o meu valor central é a justiça. E a justiça mexe comigo, por isso há uma série de temas que eu pensava, mas porquê que isto me faz aqui, provoca um fogo interior? Quando eu vejo injustiças a acontecer no trabalho, como aconteceu uma vez com uma chefe que eu via a tratar muito mal uma pessoa, e eu dizia, mas porquê que está a tratar assim aquela pessoa? Ninguém trabalha bem com medo. E de repente eu dizia, eu podia ter ficado no meu lugar, quieta, e não ter feito nada, mas a injustiça... E de repente quando começas a perceber, ok, então a injustiça está presente no meu dia-a-dia, numa série de situações. Sim. Então começas a perceber esse móvel central... e a justiça em relação à desigualdade de género, por exemplo, em relação à inclusão, e depois começas a perceber que aquilo que tu és é toda uma circularidade de coisas que estão interligadas, porque de repente começas a perceber que giro que é quando nós pomos pessoas muito diferentes dentro de uma sala a debater um tema. O tema fica tão mais rico. Quando traz essa diversidade, sim, também traz a criatividade sobre a resolução dos temas. Sim. Então começamos a ver que eles estão todos ligados. E quando trazemos essa diversidade e tratamos as pessoas bem, com cuidado, com atenção, com escuta ativa, sim, todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém diariamente. Sim. Na pessoa falando um bocadinho com a Marta, que nos esteve a maquiar, e saber um bocadinho mais sobre ela, e se calhar provocar um momento de reflexão, e se calhar fazer a conversa com o senhor do Uber, o Anderson, que me trouxe hoje até aqui ao estúdio, e saber um bocadinho sobre ele. Se calhar isto pode ter impacto na vida do outro, e esse impacto depois se calhar vai ter impacto na pessoa a seguir. E isso faz-nos sentir melhores, faz a pessoa com quem nós estivemos sentir melhor, mas também nos faz a nós sentir melhor. E achas que ou seja, no teu trabalho ao longo destes anos, tu própria também com o teu conhecimento e com o conhecimento dos teus valores, com a terapia, foste mudando a tua forma de trabalhar com outras pessoas, a forma como lideravas equipas, como lideras equipas ou como lideras pessoas, também foi mudando? Reconheces-te anteriormente talvez como uma líder menos acessível, digamos assim, do que hoje? É muito giro, porque em relação a mim, what you see is what you get. Eu sou aqui a mesma pessoa que sou lá fora, e sou muito transparente. E a verdade é que, se tu pensares que quando comecei a entrar no mundo do trabalho, os meus chefes eram todos homens. E se calhar alguns deles com lideranças muito assertivas e diretivas. E tu, quando estás a aprender, tu tens as tuas referências e os teus mentores, não é? E portanto, de repente, há um filme da Pixar que adorava que as pessoas pesquisassem. É um filme da Pixar de 6 minutos. Que fala sobre esta história, que é quando as mulheres entram para um cargo de liderança e não há representatividade. Exatamente. Então, a bolinha cor-de-rosa que entra na empresa, de repente só vê pessoas vestidas, olha, como eu estou hoje, de fato cinzento. Exatamente. E de repente ela diz, bem, eu se calhar chego ao elevador e eles estão todos a falar sobre um tema e eu não sei falar sobre o tema. Bem, se calhar vou ter que estudar um bocadinho sobre futebol para conseguir entrar nas conversas. Ou vou ter que estudar um bocadinho. Então começa a tentar-se masculinizar na sua liderança para poder encaixar. Porque nós, no fundo, faz parte da nossa pirâmide de Maslow. Nós queremos pertencer. Então como é que eu vou poder pertencer a este grupo? Senão eu vou me sentir sempre de fora. Sim. Então começas a tentar imitar o estilo. E depois, para mim, eu venho de uma família onde a minha mãe criou 5 filhos sozinha. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo para poder ajudar e, portanto, a minha segurança financeira sempre foi algo muito importante. Eu trabalhei para pagar o curso. Então, de repente, o trabalho tem um peso muito grande na minha vida porque representa a segurança e a estrutura. Então, de repente, não havia nada mais importante do que o trabalho. Então, eu trabalhava em agências de publicidade. Quem trabalha sabe que são noites e noitadas e diretas. E, de repente, pessoas que trabalhassem comigo, então, isto é para trabalhar. Então, de repente, alguém que saía às 6, eu dizia, isto era uma frase. Então, estás desmotivado? Sim.
6 horas, estás Já desmotivado. vais? E eu dizia isto como uma piada. Pois. E estava tudo bem, a pessoa ia-se embora e eu se calhar até não ficava a pensar, aquela pessoa não contribuiu. Mas isto punha uma carga imensa na pessoa que de repente, quando nós não trazemos estes temas à consciência do impacto que as nossas palavras têm no outro, de repente aquela pessoa está, ai meu Deus, agora vou tentar fugir, vou tentar sair sem que ela veja, que é para ela não ver que eu saí às 6. Mas quando nós começamos a trazer isto à consciência, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos comportamentos, e de repente, hoje, eu digo às minhas equipas, não há nada mais importante do que o primeiro dia de escola do teu filho. E, portanto, esta reunião, se calhar não tem que acontecer hoje. Aquela primeira semana de aulas para os pais é uma semana muito estressante. E se nós, enquanto líderes, soubermos que a ansiedade do primeiro dia de escola, das lancheiras, dos não sei quê, dos livros... Então vamos tentar que aquela semana, que nós já sabemos mais ou menos quanto é que acontece todos os anos, vamos tentar que aqueles trabalhos e aqueles projetos, claro que nas empresas onde isto pode acontecer, Claro. se calhar vamos ter que mudar para que não seja uma semana tão pesada para os pais naquela altura e que a reunião não aconteça naquele horário e que se calhar não vamos marcar tantas reuniões importantes às 9 da manhã ou às 5 da tarde, que podemos tentar concentrar as reuniões importantes ao final da manhã ou ao início da tarde. E tudo isto são processos de tomada de consciência que tu não... Quando começas naquela referência de os teus chefes são todos homens e estás a aprender com eles, são homens que não vão buscar os filhos à escola e, portanto, que não têm o horário para sair, porque não têm as compras de supermercado para fazer, não têm uma série de coisas, porque era esta a realidade. Então, começas a imitar essa realidade. Mas depois começa este processo de terapia, de tomada de consciência, do impacto que tu tens no outro, e isto vai provocando todas estas mudanças em ti, não é? Sim, essa é a parte boa também de sermos mais crescidos. E eu acho que acabaste já por responder um bocadinho, mas quando nós falamos de trabalho, de lideranças, de resultados, de produtividade, porque falamos de tudo isto muito junto, e também de assertividade nas decisões, parece não haver muito espaço aqui para a gentileza, não é? Para sermos kind com o outro, para sermos gentis. E eu acho que muitas vezes, talvez as lideranças se sintam um bocadinho perdidas de como é que eu posso ser gentil com os meus colaboradores, mas ao mesmo tempo ser assertivo e ter resultados. E acho que aqui entrará um bocadinho a importância do papel do mentor, de alguém que possa orientar as pessoas também a serem mais gentis nestas lideranças. Há espaço para a gentileza nas lideranças e como é que os líderes podem trabalhar a gentileza com os seus colaboradores, não é? Nos seus trabalhos, não é? Olha, mais uma vez, e eu gosto sempre de ir investigar e encontrar, há estudos que comprovam os resultados da gentileza nas empresas. Há um estudo da Salesforce que diz que há 83% maior probabilidade de compra por uma empresa quando reconhece, quando a empresa que se está a oferecer os seus serviços é mais gentil. Claro. 83%. É um número muito alto. É um número muito alto. Mas depois há uma série o facto de eu te ouvir e eu de repente saber quem tu és, e para mim uma das palestras que eu faço é sobre a cultura das empresas do presente que vão viver no futuro, é sobre a teoria de que é a pessoa antes do profissional. Ok. E portanto, se eu souber quem tu és, eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente, isto começou quando eu cheguei à Parfá em 2013. Ok. Eu cheguei e tinha uma equipa que não conhecia, então eu escrevi um texto a apresentar-me. Quem é a Susana? Mas a Susana ao seu lado B. Pois. E depois pedi a toda a gente que fizesse a sua apresentação com o lado B. E o lado B não é o lado currículo. É quem és tu enquanto pessoa? Quem é a tua família? Tens filhos, não tens filhos? Quais são os temas que te apaixonam? E eu acho que quando começas a ter essa noção de conhecer a pessoa antes do profissional, e eu sei que há imensos, e é a parte saudável do contraponto, há pessoas que dizem, nós estamos aqui para trabalhar, eu não estou aqui para ser tua amiga. Exatamente. O facto de eu te conhecer como pessoa não significa que nós tenhamos que ser amigos. Mas se eu te conhecer enquanto contexto familiar, eu vou conseguir enquadrar melhor os teus comportamentos, se calhar. Imagina aquela coisa do chefe que tu, de repente, és uma pessoa ótima na empresa, estás há uma série de anos e, de repente, os teus resultados começam a cair. Imaginemos, ela está na equipa de vendas e eu, de repente, chego e digo, olha, os resultados deste trimestre, porque fazemos a avaliação por trimestre, os teus resultados não estão muito bons. Olha que se continuarmos nesta curva descendente,
podemos estar aqui em risco. E agora eu vou ter contigo e digo, olha, os teus resultados este trimestre não foram muito positivos. Há alguma coisa que achas que possa estar a contribuir para estes resultados? Estás bem? Posso-te ajudar de alguma forma? Há alguma coisa que a empresa possa fazer ou que esteja ao meu alcance para te ajudar a cumprir os teus objetivos? E quando tu abres esta conversa, se calhar podem vir situações que estão por trás. Podes descobrir que se calhar aquela pessoa não está bem. E como eu falava com uma pessoa que foi dirigente de um banco durante muito tempo, ela tinha as pessoas dos balcões e estavam a fazer avaliações, e então houve uma das pessoas que lhe reportavam, que dizia, olha, esta pessoa nós temos que resolver porque ela não está, já não serve, não sei o quê. E ela disse, olha, então eu gostava de ir lá falar com ela. E ele, que disparate, agora vais tu sair aqui da tua posição para falar com ela. E ela, não, eu gostava de conhecer. E ela depois falou com ele e ela disse, aquela pessoa não está bem. Pois. Aquela pessoa está com uma depressão. Ela precisa de se ir tratar. A pessoa foi-se tratar, teve de meter baixa porque efetivamente não estava bem. E quando voltou, não é a pessoa mais brilhante, mas é uma ótima gestora de balcão. E, portanto, aquela pessoa que já estava rotulada por quem não vê, por quem não olha, porque escuta ativa é ouvir com todos os nossos sentidos. Sem dúvida. E, portanto, ela chegou lá e com as competências que tem, conseguiu ver para além daquilo que são os resultados. E disse, há alguma coisa em que eu te possa ajudar? Alguma coisa que esteja a justificar os teus resultados, esta falta de compromisso, o teu absentismo? E às vezes esta sensação, porque nós falamos muito de absentismo, mas há um indicador muito pior nas empresas, que é o presentismo, que são as pessoas que estão presentes, mas não estão a produzir. E, portanto, às vezes aquelas empresas que estão tão preocupadas, eu preciso de ver a pessoa para garantir que ela está a trabalhar. O número médio de faltas de absentismo são 8 dias por pessoa nas empresas, mas o número de presentismo são 16 dias. Portanto, o custo é muito mais alto com os dias de presentismo do que os de absentismo. Ou seja, pessoas que estão presentes, mas não estão não estão a produzir, não estão com capacidade de entregar resultados. E, portanto, é muito importante desenvolvermos esta capacidade nas empresas de identificarmos estes sinais. E se calhar eu hoje olho para trás e penso, aquela pessoa que eu sabia que faltava sempre à sexta e à segunda. Eu de repente dizia, já sei, deixa ver agora quando é que ela vai faltar. Vamos ver se é sexta, se é segunda. Já era quase competição. Se eu tivesse estas competências que tenho hoje, na altura, se calhar eu teria tido uma abordagem diferente. E teria percebido que esta pessoa, que hoje é acompanhada psicologicamente, se calhar eu poderia ter tido um impacto maior na vida dela se ela tivesse começado este acompanhamento psicológico mais cedo. Porque estas faltas dela já eram um indicador claramente muito visível do problema que ela estava a ter. E achas que, agora, resumindo aqui um bocadinho tudo o que falamos, grande parte desta questão de muitas vezes nós não assumirmos que não estamos bem, ou nós percebemos que o nosso colaborador não está bem, mas não sabemos como chegar lá ou nem queremos falar do assunto, tem alguma coisa a ver também com o estigma ainda muito associado de falar da nossa saúde mental e de procurar ajuda, não é? E a Kindology está aqui também para ajudar nesse sentido, mas também com alguma influência desta quase positividade tóxica que às vezes se vê muito nas redes sociais de tem que estar sempre tudo bem, ou nós estamos todos muito bem, por muito que falemos muito da saúde mental. Sentes que ainda há muito esta tendência de não, eu tenho que estar sempre bem, não há espaço para estar mal, porque estar mal é ser vulnerável e frágil e não produtivo. Olha, é muito engraçado fazeres-me essa pergunta porque me lembra a anterior que tu fizeste, que é, eu fui a um podcast muito conhecido e falei sobre esta minha evolução de liderança, a dizer, eu não fui sempre a líder que sou hoje. Já fui esta líder diferente, a líder que teve que vestir um fato cinzento. E quando me referi a mim desta forma, falei sobre as minhas fraquezas, mas também sobre as minhas competências de olhar para trás e dizer, nem sempre agi da melhor forma. E isto levou a duas coisas. Levou as pessoas a dizer que bom que é aceitares
os erros do passado, que bom que é aceitares e mostrares as tuas vulnerabilidades. Nós precisamos de mais pessoas que mostrem as vulnerabilidades e os processos da aprendizagem. O que é que eu teria feito diferente? Que coisas é que eu teria, como estava a dizer, se eu tivesse estas competências, teria ajudado aquela trabalhadora de uma forma diferente. E, portanto, perceber que nem sempre estive no meu melhor, mas nós estamos em processo de crescimento e de aprendizagem. Mas depois também tive o lado B. Fiquei chocada porque eu tive imensos haters. Sério? Imensos haters. Então, esses haters, de repente diziam, pois, agora vens para aqui dizer que foste tóxica e agora tens uma empresa na área da saúde mental e vens para aqui não sei o quê. E eu de repente pensei, bem, eu aqui a mostrar as vulnerabilidades, os processos de crescimento, de aprendizagem, nós não somos a mesma pessoa, nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos sendo pessoas melhores, e isto foi usado como arma de arremesso. E eu, de repente, aquilo afetou-me. Pois, é impossível. E eu, de repente, penso, meu Deus, as figuras públicas, que horror, deve ser sim, sem dúvida. É preciso mesmo, Sim. Olha, espero que tenham todos saúde mental. Equipas de terapia muito boas a acompanhar, porque Sem é preciso. Se eu vos disser as coisas horríveis, de certeza que tiveste um filho autista. Eu tive pessoas que me escreveram isto. Meu Deus. Para mudar, para dizeres que a maternidade te mudou. E eu penso, eu fui ver a cara dessas pessoas e eu disse, esta pessoa é mãe, esta pessoa tem filhos. O que é que leva uma pessoa a escrever isto a outra pessoa que não conhece? E isto também é uma aprendizagem, que isto diz mais sobre as pessoas do que diz sobre nós. Isto diz mais sobre os problemas que as pessoas têm a trabalhar nelas próprias, porque se nós pensarmos, as pessoas que ficam no seu lugar, muito zangadas a criticar os outros, se calhar têm que pôr o dedo na consciência e dizer, se calhar eu preciso de ajuda. Sem dúvida. Se calhar quem devia estar a fazer alguma coisa era eu. A procurar a quem dólares. E eu acho que este é um dos desafios também que eu coloco às pessoas que me estão a ouvir, que é, sobre o que é que te queixas todos os dias? Porque todos nós temos alguma queixa. Porque, olha, se calhar não estou no peso que eu gostaria de estar, mas todos os dias tomo a opção errada de alimentação. Então, o responsável sou eu. Sim. E se nós pensarmos que nós somos os responsáveis por todas as coisas que nos acontecem na vida, nós não somos aquilo que nos acontece, nós somos a forma como lidamos com aquilo que nos acontece. E, portanto, é muito importante falarmos sobre as nossas vulnerabilidades. Acho que devia haver mais pessoas a falarem sobre os seus processos de aprendizagem, para mostrarmos que eu tenho imensas pessoas que dizem, a tua vida é incrível. Incrível! Eu passei por tantos momentos super difíceis e faço questão de partilhar esses momentos difíceis, esses momentos de dúvidas, os momentos de síndrome do impostor, mas de facto vivemos uma positividade tóxica daquelas vidas incríveis, espetaculares, que é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, mas não é. Das histórias do Instagram. E até há outra coisa que hoje em dia é o mito da perfeição. Temos que ser perfeitos, temos que ser bons trabalhadores, e tive numa palestra numa empresa que de repente uma das trabalhadoras dizia, porque eu de repente estou aqui e tenho que ser espetacular, agora chego a casa e tenho que acompanhar o meu filho nos seus trabalhos de casa, eu detesto, mas agora todos os pais têm que acompanhar os filhos nos trabalhos de casa, e agora tenho que fazer um jantar espetacular, tenho que ser uma mulher espetacular, e de repente tenho que ter umas férias espetaculares, e tenho que mas depois, por outro lado, também há esta pressão da perfeição, a perfeição da beleza. Eu fiquei chocada no outro dia quando vi miúdas de 12 anos. Skincare, não foi? Skincare. Eu vi, sim. E eu pensei, meu Deus, nós achávamos que estávamos a trabalhar para o contrário e agora temos as miúdas todas a quererem coisas de skincare. E de repente tenho uma miúda próxima que diz que o melhor presente de Natal que recebeu, e é uma teenager, tem 12 ou 13 anos, recebeu um frigorífico para poder guardar as suas coisas de skincare. E eu de repente penso, oh my God, o que é que nós estamos a fazer? E há outro mito, que é o mito da felicidade. Sim. Então agora temos uma coisa, e eu peço desculpa a quem vou, mas pronto, dizem que eu sou um bocadinho sem filtros e digo o que penso. O mito da felicidade. Então agora temos happiness managers nas empresas, não é? E eu de repente digo, oh my God, outra coisa perigosa, então agora temos de estar sempre felizes. Mas alguém já falou sobre o que é a felicidade? A felicidade é um estado, não é um momento em permanência. Claro. Então, de repente, quando estamos a dizer o happiness manager, eu até penso, meu Deus, eu não quero ter esse papel, porque agora eu vou ser a pessoa,
E quando eu estiver triste, quando como é que o meu happiness cargo, estiver triste. como é que o meu cargo Sim. vai assentar em mim se eu não estiver bem? Claro. Porque sou um ser humano. Claro. E se eu estiver deprimido, ou se estiver ansioso, ou se estiver exausto, como é que esse cargo vai assentar em mim? Sim. Então é um bocadinho para reflexão. Sem dúvida. Destas coisas que nós estamos a pôr na sociedade, não é? Estes rótulos de perfeição que temos que ter. Não somos perfeitos. Não somos. Todos acordamos, todos. E é tão bom, por exemplo, nas sessões de terapia de grupo. Por isso é que os grupos são muito importantes. São muito importantes, claro. Os grupos apoiam-nos e ajudam-nos a perceber que nós todos temos os mesmos problemas. Sim. Independentemente se és CEO ou se és estagiário, o síndrome do impostor existe nos dois. Sem dúvida. Se és muito rico ou se és muito pobre, e então de repente dizem, houve uma altura que eu passei por uma depressão e nem sempre as pessoas que estavam ao meu lado sabiam falar comigo, porque diziam, tens um trabalho espetacular, uma vida espetacular, um filho espetacular. Claro. E eu de repente dizia, então e as pessoas ricas Sim. não se suicidam? Exatamente. Como é que, se isto fosse por essa lógica, não é? Sim. Da vida perfeita, Sim. aos olhos do outro, o que é isto de perfeição? Claro. Isto depois também, É o que é isto de sucesso? Temos que fazer as perguntas para perceber que elas têm diferentes formas de olhar. Mas de facto, todos nós deveríamos, e nós na Kindology temos uma formação, que é uma formação de primeiros socorros em saúde mental. Eu tenho o sonho de que 10 milhões de pessoas pudessem ter esta Ai, que bom, formação. seria ótimo. Porque se uma em cada 4 pessoas está a sofrer por um problema de saúde mental e que se calhar está escondido, nós aqui nesta salinha onde estamos 5 pessoas. Será que alguém neste momento está com algum problema, mas se calhar está guardado debaixo da mesa, porque nós não queremos falar sobre ele, porque existe estigma, porque existe rótulo. Mas se nós aprendermos a falar sobre o tema, nós podemos ser o apoio que eu se calhar não senti que tive, porque as pessoas diziam a tua vida, como se eu fosse culpada de me sentir como estava. Assim, claro. Então o que é que isso faz? Faz com que eu me isolasse, que ficasse mais sozinha, porque eu não queria ser aquela pessoa que está triste e que está negativa e que se sente mal, mas o que eu precisava era mesmo era de alguém que estivesse incondicionalmente ao meu lado e que percebesse, não, esta coisa de nos pormos no sapato dos outros é muito difícil, porque os contextos são diferentes, calçamos números diferentes, mas perceber que eu posso estar ali como um apoio incondicional e o que é que eu posso fazer por ti. Sem dúvida. Muito bom. Muito obrigada, Susana, foi incrível. Acho que aprendemos todos aqui imenso e obrigada pelas tuas partilhas. Já sabes que podes encontrar este e outros episódios People First, uma iniciativa da Fidelidade nas plataformas de podcasts habituais, como o YouTube, o Spotify, o SoundCloud e Apple Podcasts. E nós ficamos por aqui. Termina aqui a 3ª temporada do podcast People First. Foi um privilégio enorme para mim partilhar este espaço com pessoas incríveis. Aprendi imenso. Espero que vocês aí em casa também. Obrigada pela confiança. Foi mesmo um privilégio para mim estar aqui. Eu vou-me embora, mas o People First vai regressar e por isso vocês já sabem. Até lá, deem sempre prioridade ao que importa. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.